Hoje vamos falar sobre finanças pessoais. Professor Daniel Santos, economista, nosso colunista, está com a gente mais uma vez. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Feliz ano novo, né, para todo mundo, e que nesse 2017 possamos continuar abençoados por Deus e pelos nossos trabalhos, né? Bom, hoje você trouxe uma lista de livros que são fundamentais para quem quer cuidar das finanças. Exato, Ronaldo, exato. Porque a gente sempre fala sobre formação econômica, formação financeira, que as pessoas têm que estudar, têm que ler, não é? E nesse processo a gente acaba falhando em realmente inserir cultura e informação nesse sentido. Há um tempo atrás, nós falávamos a respeito de filmes, lembra? Sim, né? Filmes que são importantes para que possamos assistir, né? Exatamente, que tem esse fundo de finanças pessoais. Então, fizemos a mesma coisa também agora em relação a livros, né? Porque é um ano novo, é hora de renovar a sua biblioteca, comprar alguma coisa, baixar da internet, tem várias opções. Então, os nossos telespectadores não têm desculpa poder dizer que não tem como acessar a informação. Hoje... E é provável que alguns desses livros, inclusive, sejam encontrados na internet, estejam disponíveis em PDF. Sim, é possível, é possível. Então, é importante que as pessoas façam isso. O primeiro deles tem a ver com risco, certo? Com risco. O livro, ele fala sobre o desafio dos deuses. E é uma história que é baseada na questão do risco. Ambientada com relação à Grécia Antiga, se citava que tudo que acontecia era por casualidade divina, é porque Deus, porque uma divindade, e eles eram politeístas, então tinham que acender várias velas para vários deuses para garantir que todos eles estivessem de bem com ele, né? Quando entra a discussão sobre o risco e as pessoas começam agora a encarar a realidade e começar a jogar com essa possibilidade de ter ou não ter prejuízos, sai o ambiente puramente casuístico, etéreo, divino, e entra agora a realidade humana, que tem a ver com qual é a chance disso acontecer para bem ou para mal, e alguém lucra com isso, né? Quando alguém lucra com isso porque houve uma tempestade, choveu e os preços sobem, isso é uma causalidade que tem a ver com a natureza. Mas os mercados financeiros não são necessariamente dessa maneira, né? Ok, então primeira dica... Isso, Desafio dos Deuses, de Peter Bernstein, né? É o livro que nós podemos citar, né? Desafio dos Deuses, muito bom. O segundo livro é Cabeça de Investidor, de Vera Rita Ferreira. É um livro de escritora nacional. Então. Nacional, brasileira. E ela trabalha nesse livro a respeito da psicologia que envolve a cabeça das pessoas. Porque muitas pessoas, a gente fala sobre tem que ler, tem que avaliar, e quando se fala de risco, muitas não conseguem digerir muito bem isso, né? Tem pessoas que olham para uma situação com um pouco mais de risco e correm para a poupança, né? Por quê? Porque ele é avesso ao risco. Então, entender necessidade de segurança mesmo. Entender a própria cabeça é importante, porque dessa maneira ela vai conseguir perceber as razões pelas quais ela faz o que faz e como poderia pensar de uma maneira, fazer um novo setup mental, né? Fazer uma nova programação na sua cabeça. Não falando nem de PNL aqui, de neurolinguística, nem é isso. É só de começar a avaliar e entender como se deve comportar alguém que deseja obter maiores benefícios com relação ao seu dinheiro. Então é o livro Cabeça do Investidor, de Vera Ferreira. Muito bem. Terceira dica? É um clássico do Brasil, né? A gente fala sobre Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki. No Brasil não, é mundial, mas esse livro, no Brasil, venderam milhões de unidades. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. É um livro pequenininho, não é? Fácil leitura. Fácil leitura, tá assim, sabe, bem leitura que se você pegar no final de semana, você encerra ele, né? Porque é um livro legal de ler. E ele fala sobre como que a cultura de pessoas, né, familiar, de amigos, das tribos que a gente se envolve, acaba nos influenciando. Então, veja, por que alguns pais ensinam os filhos a lidarem corretamente com o dinheiro e por que alguns filhos continuam ensinando errado aos seus próprios filhos depois também a fazerem isso? É uma questão de cultura familiar, financeira, que a gente sempre fala, né? É preciso que nós entendamos os motivos pelos quais nós fazemos o que fazemos e então aquilo que é bom a gente propaga. Aquilo que não serve, não funciona, a gente deixa de lado. A gente herda muita coisa dos pais, isso é fato. Recebe, né? Tem pessoas que viveram desde pequeno com a realidade de pais com problemas com insolvência, com dívidas, com contas vencendo,
com falta de energia em casa, isso é terrível, né? E não precisa ser assim, é uma questão de programação, de análise. Então, você pode superar esse problema, né, e tratar da questão financeira de maneira bem objetiva, né? Preparando a sua cabeça para que a próxima geração aproveite os benefícios daquilo que você aprendeu, né? Quer dizer, não é só você repetir os erros, é você melhorar e entregar algo mais também para a próxima geração. Pai rico, pai pobre, então. Isso. Próximo. O próximo é de Cerbasi, né? É do Gustavo Cerbasi. Que é também um escritor nacional. Nacional, exatamente. Bastante conceituado. Perfeito. E ele fala a respeito de um tema em finanças pessoais que é importantíssimo. Entre as maiores razões pelas quais ocorrem divórcios no mundo... Dinheiro. 70% das causas de divórcio no planeta são por conta de dinheiro. Olha que coisa curiosa, Não né? é infidelidade, certo? Não é temperamento, né? Não são os filhos ou a falta dos filhos, é dinheiro, né? Então, o interessante é que esse livro fala casais inteligentes enriquecem juntos, né? Tem essa perspectiva, porque quando você se compromete com alguém, né? É importante que essa relação, que é de ida e de vinda, né, traga benefícios para os dois, porque ninguém que agia com finanças pessoais, com seu dinheiro solteiro, vai poder manter a mesma métrica, a mesma régua de vida, a mesma forma de atuar com o dinheiro com um casal. E é fundamental que haja, inclusive, uma soma, né, de forças dentro do casamento para que o casal, para que a família tenha sucesso financeiro. É uma sociedade, né? É uma sociedade. Então, é importante que cada um na sua cota à parte faça esse esforço, né? De uma maneira ou de outra. Tem maneiras de se contribuir, seja trabalhando, e tem maneiras de contribuir também não trabalhando, mas estando em casa, mas garantindo que o dinheiro seja bem aplicado, né? Isso traz paz doméstica, né? E então, Cerbasi fala sobre isso e é espetacular, né? Ele tem uma visão muito pragmática, muito clara, prática. De certo modo, já é um livro também sobre relacionamentos. Sempre, né? Sempre. Nós estamos aqui fazendo relacionamento. Então, é importante que as pessoas comecem a realmente colocar em xeque, questionar aquilo que são os seus valores. Porque aquilo que para mim é importante agora, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos não tenha nenhuma importância mais. Então, esse questionamento em relação a finanças pessoais, aos padrões de consumo, também tem que acontecer, para garantir que a gente tenha um pouco mais de saúde financeira. Muito bem, próxima dica. Esse é estrangeiro, Louis, né? Frankenberg. Esse autor escreve sobre seu futuro financeiro. Ele fala que você é o maior responsável. Louis Frankenberg, né? Seu futuro financeiro. Ele trata sobre dinheiro, sobre adaptação para o Brasil, até sobre fundo de garantia. O governo agora liberou esses dias, né? Para muitos brasileiros até 2015, quem tem conta inativa, o saque de fundo de garantia. Alguns viram isso como sendo um 13º, um 14º salário. Ok, né? Mas se puder pensar um pouco mais a longo prazo, pense, poupe, né? Faça uma parte do investimento para garantir que você tenha esse recurso disponível depois. A gente só tem dinheiro que a gente não gasta, a gente guarda. Então ele é bem pragmático, ele trabalha com isso com muita clareza, né, no seu livro. Ele trata sobre forma de gastar, sobre forma de investir. E a forma como eu administro hoje. Passo a passo realmente, né? E é um passo a passo sobre o uso do recurso. Louis Frankenberg, seu futuro financeiro. Próximo. T. Harv Eker, esse também é estrangeiro, porém tem livro em português. Fala-se Os Segredos da Mente Milionária. Né? É uma coisa interessante de pensar, né? Como Segredos da Mente Milionária. Como que o milionário pensa? Eu tenho curiosidade de saber, sabe? Por enquanto está só nos livros, Daniel. Não, eu tenho curiosidade de saber como é que pensa o milionário, que é uma loucura, né? Porque a gente brinca, mas assim, o fato é que a forma de pensar é diferente, não é? E a forma de ver o dinheiro. De ver o dinheiro, de ver o recurso, de ver as coisas é diferente, né? Porque a gente fala sobre dinheiro e muitas pessoas veem o salário, a renda, apenas como meio de utilizar para comprar coisas. E não é isso. É longe disso. As coisas que a gente compra são aquilo que a gente precisa para poder viver uma vida decente, tranquila, confortável. Mas a gente não vive para comprar, né? Nós vivemos para viver melhor. E para viver melhor temos que comprar algumas coisas, mas não significa que nós temos que esgotar todo o recurso gastando.
É essa a diferença. E nesse livro, né, o T. Harv Eker fala muito bem sobre isso, porque ele começa a desconstruir algumas míticas que nós carregamos, né? Então, as pessoas no dia a dia acabam entendendo, imaginando que ela precisa comprar isso, ela tem que comprar aquele carro, ou aquela roupa, ou aquele imóvel. Não é isso, não é isso. Nós não temos que nada. Nós podemos, e se podemos, temos que avaliar se vale o benefício do investimento. Então ele fala muito bem sobre isso. Né? Se compensa. Ok. E Né? a última dica? O último livro nosso é Você e Seu Dinheiro, de Carl Richards. E o legal é que o livro dele em inglês fala porque pessoas continuam fazendo coisas estúpidas apesar de saberem o que deve ser feito. Em português ele não traduziu dessa maneira. Em português coloca assim, método simples de não fazer tolices. Né? Ficou mais gentil, mais educado. Polido, mais light, né? Mas assim... Acho que o americano tolera melhor essas pequenas agressividades. Eu acho que não só tolera, como ele deseja ser confrontado, né? O brasileiro ainda vive na área de zona de conforto de forma bem importante. Então, quando nós falamos sobre esse livro aqui é do Carl Richards, né? Tem em português também, muito bom, né? Então, fala sobre Você e Seu Dinheiro, essa é a versão dele em português. E ele também começa a demonstrar as razões pelas quais nós, em situações que é óbvio fazer alguma coisa, fazemos o contrário. Esse esforço que internamente muitas pessoas têm de se auto-sabotar, né? E que é incrível, porque alguém deseja ou alguém faria isso de estar continuamente, né, fazendo ações para garantir que ele estivesse pior no futuro. Isso é importante. Esse livro ele trata bem sobre isso. Então, fica algumas dicas para vocês para 2017 começar com muita informação e novas mudanças de pensamento para esse período agora. Muito bem, quer dizer, não significa que esses livros vão te fazer rico, mas que certamente vão fazer com que o nosso público possa administrar melhor as finanças. Vai confrontar, botar em xeque as questões, os valores, isso pode mudar a nossa realidade, sim. Daniel, mais uma vez obrigado, excelente restante de semana para você. Ótimo, até semana que vem. Esse professor Daniel Santos falou com a gente em mais uma coluna de finanças pessoais. Abraço para você, um ótimo dia, a gente se fala amanhã às 7 horas. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pare o mundo que eu quero descer só se for no próximo destino. O tempo está sempre perfeito para o programa que é uma viagem. Nesta sexta, 00:15. Vamos ver o que essa natureza nos oferece. O mundo segundo os brasileiros.